E eu vou falar de uma coisa que aconteceu sábado, né? Eu vou contar aqui de algo que aconteceu sábado, que me fez querer trazer esse vídeo, porque eu sou uma pessoa que, como eu vivencio as coisas para trazer os vídeos, eu vou trazer para vocês de uma situação que aconteceu. Primeiro eu vou contar a situação, e aí eu vou entrar no assunto, porque essa situação ela é um contexto para o que eu vou falar. Sábado estava eu, né? Em mais um dia das minhas aventuras noturnas, e eu fui em um rolê. Esse rolê fui convidado ali por um amigo meu amigo insistiu e eu já tava tipo assim, eu vou ir, né? Tanto que eu fiz, eu falei pra vocês que eu ia ir, que eu ia fazer a live sexta-feira. Eu acho que foi sexta-feira. Foi sexta que eu fiz a live. E eu fiz a live sexta-feira à noite porque no sábado eu já tava com essa pretensão de ir pro rolê. Acabou que eu fui pro rolê, né? Fui lá, fui viver lá, né? Tals. Eu cheguei no rolê, cara, eu me peguei numa situação muito engraçada, né? Que eu fiquei num canto lá da parede e eu resolvi só contemplar. O que eu quero dizer só contemplar? Eu fiquei só olhando as coisas ao meu redor, né? As coisas que vinham acontecendo ao meu redor. E fazendo isso, eu percebi uma coisa. Eu percebi que muitos dos caras que têm tipo, muitos dos caras que têm a mesma pretensão que eu, né? Que saem de casa para pegar mulher e tal, eles são muito. Como eu vou dizer aqui de um jeito que vocês acham que vão me entender, tá bom? Vocês vão me entender. Eles são muito materialistas. Materialista. Não sei se é essa palavra, mas eu vou falar isso. Eles têm uma visão muito materialista. Aí você vai falar assim pra mim, tá, mas as minas não têm essa visão materialista? Eu vou te explicar isso aqui. Eles são muito materialistas. E por ser muito materialista, eles são muito. Eles veem a situação de uma forma muito preto no branco. Tipo, poucos conseguem ver a situação de uma forma mais além. E eu, não falo isso para parecer melhor ou achar que é melhor que alguém, né? Mas eu, como já tenho as experiências da vida, eu fiquei olhando assim e eu comecei a dar um sorriso, tá ligado? Eu dei um sorriso assim, idiota, tipo um sorriso meio debochado assim, e eu olhando pra situação e vendo os caras lá se lascando assim, tá ligado? Pra conseguir ali as minas e tal, né? Porque eu fiquei olhando lá do rolê, né? E meu amigo falou, não, você não vai, você não vai se jogar aí não, porque geralmente eu me jogo na bagunça lá e, né, e dane-se, só que eu quis analisar a situação e tal. Deu essa vontade, eu fiz isso, eu fiquei olhando. E eu comecei a dar risada, sabe? De umas coisas que eu tava vendo assim, os caras quebrando a cabeça assim por algumas minas. E eu comecei a dar risada. Esse tema aqui, inclusive, ele vem mediante a isso, né? Vem mediante a isso. Por quê? Porque eu tava lá, na minha lá de boa, né? E aí eu falei, beleza, agora eu vou curtir a festa aí. Quando eu fui curtir a festa, cara, aconteceu uma situação engraçada, né? Que tinha uma mina. Eu até contei isso no grupo, só que no grupo eu contei de forma resumida, né? Chegou uma mina lá, a mina tinha uns. Cara, a mina não tinha nem 21 anos, entendeu? A mina tinha, acho que uns. Acho que no máximo 19, 18 anos. Na festa lá. Mina chegou lá no rolê lá, mano, mina bonita, mina assim, magrinha, assim. Pô, do jeito que vocês gostam, do jeito que vocês ficam doidos aí, mina magrinha, cabelão preto. Sabe, ela é branca. É branca, né? Que os outros chamam de morena, né? Mas ela é branca, assim, cabelão preto, assim, magrinha, assim, mó bonita. E eu no meu canto ali, tipo, só, né? Tipo, curtindo a vibe do rolê e vendo o pessoal lá e tal. E aí chega essa mina aí, ela começa a meio que me infernizar no rolê. Ela ainda não tinha infernizado porque era só o começo, então, tipo, foi legal porque eu falei, ó, da hora, mina, né? Mina bonita e tal. Só que, cara, eu vou falar pra você, ainda não tava com aquela intenção de ir pra cima dela, de tipo, ó, vou pegar, vou não sei o que. Eu tava mó suave, eu vi que ela era gata, mas eu tava mó suave. E eu vendo assim, né, eu vendo a situação, porque anteriormente eu já tava lendo o ambiente, eu notei que a maioria esmagadora dos caras, eles veem a situação de uma forma muito materialista, muito imediata. É tipo, eu vou explicar para vocês, não era de uma forma simplista, era de uma forma que cria até uma complexidade além do normal. Por exemplo, eu falo aqui direto de shape, tanto que no vídeo aí eu coloquei shape, né, e dinheiro. Eu coloquei a questão aí de shape. Por que eu coloquei a questão de shape? Porque, querendo ou não, se o homem ele busca, por exemplo, no sentido material, se ele busca o shape, se ele busca a grana, ele já tem por si só o suficiente para conseguir o que ele quiser dentro do mundo material, né, no que tange a relacionamento. Isso aqui é indiscutível. Você pode não concordar comigo,
talvez porque você não tem experiência, mas ele já tem o que, ele já tem 90% do que é necessário para conseguir alguma coisa com o sexo oposto. Então, se ele consegue, como eu vou dizer aqui, cara, se ele consegue de alguma forma sanar, consegue, né, já uma questão do shape e quando eu falo uma questão financeira, minimamente sobreviver, ele já consegue, né, ele já consegue ter essa vantagem. Mas enfim, não é esse o ponto ainda, né? Acontece que eu percebi que, tipo, eu não tenho só isso, tá ligado? Eu não tenho só a questão do shape, eu tenho a inteligência emocional hoje que eu não tinha antes. E onde eu quero chegar com isso? Que isso é importante para os homens. Os homens, eles ignoram a inteligência emocional de uma forma que faz eles ler o ambiente. E aí alguns vai falar assim, ah, tá, então você tá falando que o cara, ele tem que ter uma habilidade social para lidar com as... Não, calma aí, escuta isso aqui que eu vou falar, você vai entender o ponto, né? Eu lá, de boa no lugar, tipo, todo seguro de si, né? Eu tava realmente, mano, realmente, não é algo fingido, mas realmente eu me sinto tão foda no lugar. Eu posso não ser para alguns aí vão falar, ah, mas você é uma merda, pouca merda e tal. Mas por eu ter essa mentalidade do quão foda eu sou, do que eu sei, né, de como alguma coisa ela é algo importante dentro de um contexto social, por eu saber disso de uma forma não achismo, né, de uma forma fatídica, e por causa das experiências que eu tive e tal, e que eu tenho, eu cheguei lá desse jeito, e foi suficiente para atrair, eu vou falar assim, atrair essa, essa mina aí de. Essa mina de. Como falar, cara? Essa mina de. Essa mina aí, gatona, né, e tal. E eu não fiz nenhum esforço, tipo, nenhum esforço em direção dela, né? Eu não fiz nenhum esforço. A mina é mó gata, do nível que vocês aí iriam até querer namorar. A mina é gata, mano, é gata. E linda de rosto. Não sei porquê. As minas magrinhas, quando elas são bonitas de rosto, elas são muito lindas. Não é pouca coisa, não é tipo pouco, é muito. Entendeu? Mas beleza. E eu, tipo assim, pô, eu vendo ali com a mina, tipo, pô, a mina é gato e tal, e eu vendo um outro cara que, obviamente, é bem mais novo do que eu, lá naquele lugar, porque eu não sei se é mais novo que eu, ou ele é ou ele é lento mesmo, né? Ou ele é burro, no sentido, ou ele não tem muita experiência, e aí ele não consegue enxergar a situação. E eu vendo lá a situação, e a mina começando a me infernizar, tá ligado? A mina começando a ficar me seguindo pra onde eu ia e tal, e não sei mais o que. E aí você vai falar assim pra tá, Diego, então por que você não já pegou a mina ali e tal, e foda-se? Porque primeiro que a minha intenção não era ficar lá a noite toda, entendeu? Tanto que depois eu fui pra outro lugar, mas enfim. A mina lá me perseguindo no rolê, me seguindo pra todo lugar que eu ia para aquele lugar, daquele ambiente. Mina muito linda, né? Mina linda pra caramba. E eu vendo uma situação que alguns de vocês também esquecem, né? Que, primeiro, quando eu falo para vocês da questão de shape, da questão de grana, dessas questões assim, eu falo que uma coisa importante que alguns esquecem é o como você tem cravado sobre quem você é, por exemplo, sobre o que você possui. Exemplo, o cara às vezes ele tem dinheiro, mas ele se vê muito abaixo do próprio valor dele e ele coloca o dinheiro talvez como um valor acima, só que isso não é o suficiente ainda, por quê? Porque a confiança fingida ou a confiança mascarada, ela não é uma confiança real, é algo mascarado. É a mesma coisa do shape também, porque alguns vão falar aqui para mim, ah, mas o shape ele não pode ser mascarado. Pode ser. Existem vários caras que, por exemplo, colocam o shape, por exemplo, às vezes tem muita facilidade com mulher, mas ele não consegue enxergar essa situação porque, como eu falei pra vocês, não casa com algo que ele de verdade, com algo que de fato ele é. Por exemplo, não casa com o comportamento dele. Aí eu dou exemplos que eu já fiz vários vídeos de homens que são tímidos, mesmo com shape, homens que são tímidos mesmo tendo uma nave e tal, os homens que não conseguem ninguém mesmo, enfim. E isso é algo muito. É algo que eu vejo em uma boa parcela dos caras. Por que eles fazem isso? Eles não enxergam o relacionamento como da forma que eu enxergo, tá? Eu não tô falando aqui para ele ser melhor que ninguém, bonzão nem nada, mas a maioria não enxerga. Esse título que eu coloquei, obviamente, esse título é um título mais descarado, mas eles não enxergam da forma que eu enxergo no sentido, em qual sentido? Que mesmo que eu goste da mina e a mina goste de mim, mesmo que eu já consiga a mina ali, eu tô namorando ela e tal, eu sempre vou estar em guerra, eu vou dizer assim, eu sempre vou estar em guerra, eu sempre vou ter que ter uma mentalidade de preparo a nível que eu tenho entendimento
eu tenho entendimento da situação. Então, mesmo que eu, sei lá, vamos supor, mesmo que eu, a mina lá, eu fiquei com a mina lá e tal, namore e case, ainda assim, mesmo que eu queira ali, não, eu só quero ficar tranquilo no meu sofá, deitado aqui, eu não quero saber de bagunça e tal, cara, a mina vai ficar enchendo meu saco, porque no final ela sempre vai estar atrelada a essa questão de que namoro, casamento, enfim, um relacionamento, né, amoroso, ele é guerra, entendeu? E isso é da natureza humana. Só que por eu entender isso, o que, que eu faço? Eu já tenho, exemplo, eu já tenho shape ali, eu tenho opções, né, de relacionamento e tal. Eu uso isso a meu favor de uma forma muito inteligente. Eu não estou falando isso para me gabar, não, mas eu uso isso a meu favor de uma forma muito inteligente. Porque às vezes o cara que está aí na live aí, algum que tá aí na live aí, mano, às vezes você tem muito mais coisa do que eu, às vezes você, pô, você é bem mais próspero, às vezes você é bem mais pá de aparência, só que você não tem talvez o mesmo, não sabe usar as armas que você tem, entendeu? Você não sabe. Às vezes, que nem o exemplo, pô, às vezes o cara tá na live aí, o cara tem um shape mó foda, ele tem umas oportunidades mó foda, mas ele não sabe usar as armas que ele tem, talvez por ausência de experiência, talvez por burrice, talvez por qualquer motivo, e ele não sabe. Então, é, só pra vocês entenderem, né? Eu tô lendo o que o pessoal tá falando, mas já vou ler aí já direito aí, tá, pessoal? Eu tô jogando esse jogo aqui porque de alguma forma ele me ajuda a pensar, mesmo que eu jogue de qualquer jeito. Mas continuando. Então, o que acontece? Eu tava me perguntando sobre isso. Eu falei, cara, eu não sou o cara mais bonito desse rolê, eu não sou o cara mais foda desse. Tipo assim, eu sei da verdade, né? Eu não sou. Só que, cara, eu tenho um diferencial. Essa live não é sobre o meu ego, tá? Então eu não vou focar no eu, né? No eu. O foco não é o eu. Porra, peraí. Enfim, então como a live não é sobre o eu, né? Porque eu não quero que se torne uma live sobre o eu quero que se torne uma live sobre o entendimento da questão. Por eu perceber, tá? Que alguns caras eles veem a situação de uma forma muito materialista, eles não veem a forma como uma questão estratégia, mesmo que não seja algo que eu fique pensando, nossa, eu vou para aquele lugar e vou ir para cá, eu vou me mexer assim, e mesmo que não seja uma questão pua, né? Porque o pua, já falei do pua, né? Minha crítica em relação ao pua, é uma parada que você deve pensar. Você deve pensar, por exemplo, vamos supor que. Dá um exemplo, vamos supor, você vai para uma entrevista de emprego, o que você vai pensar? Pô, será que a minha vestimenta tá bacana? Será que o meu comportamento tá isso para aquele lugar? Será que vai ser uma mulher ou um homem que vai me entrevistar? Porque faz muita diferença uma mulher ou um homem me entrevistar. A forma que ele vai me enxergar vai ser diferente, a forma que o homem vai me enxergar e a mulher vai me enxergar vai ser diferente. Será que eu uso essa palavra por causa da necessidade daquela pessoa? Ou seja, quando eu vejo a situação que nem eu estava lá no ambiente, eu sempre tô fazendo uma observação do que as pessoas estão buscando no ambiente. E não de uma forma hipócrita, estou fazendo isso de uma forma muito original, entendeu? Então, eu lá, né, eu fui lá pro rolê e tal, e eu vendo a situação, eu vendo assim uma situação onde o que, cara, que você chega lá, você vê um monte de minas, tipo, nova lá, as minas de idade universitária, enchendo a cara e tal, né, querendo viver. E ainda assim você vê os caras meio inseguros em relação a isso. Só que, tipo, pra mim já é muito óbvio o que as meninas querem no rolê, entendeu? Já é 100%, não é um achismo, eu acho que é isso. É 100%. Na verdade, não só nesse tipo de rolê, mas a maioria esmagadora deles é 100%. Se você tá saindo de casa e você tá indo pra um rolê onde tem minas ali curtindo, cara, é 100%. Ou seja, a única coisa que vai atrapalhar você em conseguir aquilo que você quer é você mesmo em relação a quê? Em relação à ineficiência sobre o que você possui, ou seja, a pessoa já está procurando coisas ali. Então, se você não possui coisas, quando eu digo coisas, eu digo alguma dessas coisas, alguma dessas cartas de barganha, a única coisa que vai fazer com que você não consiga é a forma como você vai usar essas coisas, entendeu? Porque as pessoas já estão lá querendo isso, entendeu? É da mesma forma uma empresa. Uma empresa ela já quer alguém lá, por exemplo, ela está contratando alguém, então ela vai fazer uma série de entrevistas de emprego. O que ela está esperando de você é que você possua o tipo de habilidade necessário para a contratação, entendeu? Então, não é como se as empresas elas estivessem contratando você pelo acaso, entendeu? Ou como se as mulheres estivessem numa balada ou pelo acaso. Elas estão buscando a mesma coisa que vocês, só que por algum motivo os homens, por ser carregados de um monte de besteira, eles têm aquela mentalidade de que sempre é atrelado a uma dificuldade além do comum, sendo que na verdade são buscas
semelhantes, entendeu? Então é tudo de igual ali, é tudo exatamente de igual. A questão é que quando eu coloco aí que amor é guerra, que eu vou além dessa questão de só rolês, né? Eu vou pela uma questão de que eu vou até por uma questão de estratégia. O mais fraco, cara, a pessoa mais fraca, ela não vai entre, tipo, quando eu falo a pessoa mais fraca, eu falo na teoria, né? Porque hoje em dia o negócio tá feio pros dois lados, mas a pessoa mais fraca, ela vai ser sempre aquela pessoa que vai, sei lá, que ela vai tentar fingir de alguma forma um tipo de superioridade, mesmo ela diante de uma situação onde ela está totalmente fodida, ela vai tentar passar uma superioridade para não aceitar ali, não levantar a bandeira branca de tipo, ó, oh, eu quero paz, eu não vou conseguir vencer isso aqui, entendeu? Então, no caso da mulher, ela não vai levantar essa bandeirinha, entendeu? Então, mesmo que ela esteja na balada chupando o dedo, ela não vai fazer isso. Foi o exemplo que eu falei de um rolê que eu fui uma vez, que a mina pode ver lá, sei lá, ela vai ver dois caras, um bonito e um feio, por exemplo. Ela vê um bonito e um feio. E aí ela vê um bonito e um feio, e aí ela vê a amiga dela ficando com um cara tals. Elas vão preferir dividir o mesmo cara do que cada uma ir para um cara, mesmo que aquela não seja tão bonita. Ou seja, ela nunca vai querer levantar a bandeira branca, né? De, ó, oh, eu desisto, entendeu? Ela sempre vai tentar ir por uma direção onde ela se ache um direito de competir de igual com alguém que é mais forte do que ela, ou seja, ela sempre vai achar, até a mina feia, ela sempre vai achar, ela vai se achar no direito de competir com alguém ou de tentar tocar em alguém que tem muito mais carta de barganha do que ela, entendeu? Porque os homens eles também possuem isso. Só que pelos homens não enxergar a situação de forma clara nesse sentido, eles são levados a um tipo de eu não vou falar submissão porque é muito forte, mas eles são levados a um tipo de interpretação do mundo totalmente distorcida, que aí leva a outros problemas. Calor absurdo. Não sei se eu tô falando rápido, não sei se tá dando para entender, mas enfim, eu acho que alguns aí estão entendendo. Não consigo ser menos, né? Mas eu acho que alguns estão entendendo. Vai continuando. Se estão entendendo, comentem aí, né? Para mim não perder. Então o que acontece? E aí os caras, eles mesmo possuindo habilidades, mesmo eles possuindo um monte de coisa, um monte de recurso, eles não sabem usar as cartas de barganha que eles têm, o tipo de poder que eles têm, social. Na verdade é social, eu não vou falar nem só da mulher, mas é o tipo de poder que eles têm social, porque eles não conseguem usar aquilo, aqueles recursos. Já as mulheres, mesmo elas às vezes nem possuindo aquele poder, por elas conseguirem levantar por elas se negarem, tá? Questão de ego, né? Por elas se negarem de levantarem a bandeira branca de tipo, ó, oh, eu desisto, eu vou ficar aqui com um cara aqui talvez mesmo nível do que eu e tal. Por ela se negar a fazer isso, acontece que essa negação dela, né, é vista como superioridade, como força. Então os caras eles vão fazer o quê? Os caras que às vezes que tem muito mais recurso, eles vão ceder a essas minas porque eles vão enxergar um valor nisso, né? Eles vão enxergar um poder nisso, entendeu? Eles vão enxergar porra, a mina ali tá escolhendo e tal, a mina ali tá tendo um poder de decisão absurdo que nem eu tenho. Então ele vai enxergar de alguma forma, mesmo que não diretamente, porque é da mente humana enxergar assim, ele vai enxergar aquilo aí como uma situação de é foda e tal, ou ele vai, sei lá o que ele vai pensar, mas ele sempre vai ir na direção da mina, né? Então ele perde o controle total da situação. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque alguns não enxergam o básico, né? Que acontece nos relacionamentos, tanto de namoro quanto casual. Porque é tudo a mesma coisa no final. Não adianta o cara pegar e falar que não, mas você tá falando isso aí porque na verdade o que você tá falando serve pro cara que só pro cara que tá na pegação. Não, cara, na verdade isso daí até, mano, isso, na verdade isso é, porra, eu falo por experiência própria, né? Eu já namorei já e tal, eu sei muito bem o que eu tô falando. Isso serve tanto para pro cara que tá que tá tipo só de relação casual, quanto pro cara que tá casando, o cara que tá namorando. Se ele não aumenta as armas dele, se ele não faz o upgrade do escudo dele, se ele não faz o upgrade dos. Quando eu falo escudo, armas dele, eu quero falar o quê? Se ele não melhora, se ele não evolui, se ele não melhora a mentalidade dele, se ele não melhora o físico dele, se ele não melhora se ele não melhora financeiramente, se ele não melhora socialmente, se ele não tem territórios o suficiente, que é o que eu falo de abundância de mulher mesmo, e eu falo disso porque é um fato. Se ele não faz isso, quando ele namora com a mina, o que acontece? Primeiro que a mentalidade é o importante. Ele entra no namoro, a primeira coisa que a mina vai fazer é engordar ele, porque ela vai tirar, ela vai desarmar ele. Ela sabe que
um homem atraente, um homem que tem um certo nível de beleza, um certo nível de cuidado estético, ele é um cara requisitado por outras mulheres. Então a primeira coisa que ela vai fazer é tirar essa arma dele, ela vai desarmar ele. Só que ele não vai ver isso de forma perigosa, porque ele vai falar, ela me ama e tal, ela tá cozinhando pra mim, ela tá fazendo comida boa pra mim, ela tá não sei o quê. Só que a mulher, ela já tá enxergando dessa forma, entende? Ela já tem isso cravado nela, e o cara não vai ver, o cara vai ser inocente, ele vai ver a situação como, ela me ama e tal, ela talvez só tá cuidando de mim e tal, e aí toda hora ela dando um monte de besteira pro cara, e o cara comendo todo dia aquelas besteiras e tal. E mais tarde, ele percebe que ele não tem domínio algum sobre qualquer coisa, porque agora ele não possui mais poder algum. E também tem outra questão, que é em torno da questão de, de território, né? Não tô falando que, vamos supor que você namore ou você tenha pretensão de, não tô falando que você tem que trair alguém, né, no time, eu tô dizendo que quando as mulheres sentem que você pode ter outras mulheres, cara, elas te respeitam muito mais. Então, esse tipo de mentalidade é atrelada a território, isso aí é atrelado a qualquer coisa. Vamos pegar um exemplo aqui, a própria guerra. Cara, qualquer adversário sabe que o adversário mais perigoso é aquele que tem, né, poderio militar, né, o cara que tem um poderio de bélico. Então o que ele vai fazer? Ele mesmo que ele não queira, ele vai fingir, talvez, vai fingir uma submissão, né, ou vai ter que se submeter, porque querendo ou não, aquele adversário ele possui um nível considerado de armas, né? E quando o cara ele tem esse entendimento que ele precisa evoluir, que ele tem que evoluir, e não é só por causa de questão de mulher, mas é por uma questão de poder social, ele não se deixa levar pelas emoções. Ou seja, as emoções que cegam a maioria esmagadora dos caras que estavam lá naquele rolê, que é um rolê aleatório, e que os caras estavam tomando bota para as minas totalmente nada a ver, as mesmas emoções que levam os homens a tomar escolhas fodidas até dentro de um namoro e de um casamento. Eles não têm a visão real de que, na verdade, não é porque ele casou, porque ele namorou, que ele tem que baixar as armas dele. Ele sempre tem que ir afiando aquela espada. Ficou meio estranho, mas é por aí. Ele sempre tem que estar afiando aquela espada, porque a guerra não acabou, na verdade só começou. E ele pensa que não, agora eu estou num lugar tranquilo, com uma pessoa tranquila, agora a paz vai chegar na minha casa, mas na verdade é ilusório, porque quando você está em vida, você não tem paz, tá ligado? A paz ela é garantida através da força. Ou seja, a paz nunca é garantida através da fraqueza. Isso daí é a maior mentira da história. Então, até nos relacionamentos de namoro, essa é uma verdade. Sabe como eu provei isso aqui? Vou dar um exemplo para vocês como eu provei isso aqui. Eu tenho até um print isso aqui, é que eu não fico mais postando crianças, né? Mas enfim. Tem uma mina aí eu tava saindo uns dias aí. Essa mina aí veio com um monte de frescura, um monte de coisa e tal, com um monte de chatice no meu WhatsApp, né? E aí eu peguei e falei pra ela assim, eu fui grosso com ela, né? Fui direto com ela ali. Eu falei, não vou nem falar aqui o que eu falei, as palavras que eu falei, mas eu fui direto com ela e encerrei a conversa. Quando eu fui assim com ela, o que aconteceu? Não é como se nossa, então você tá lá tretando. Não, eu nem fiquei tretando com a mina, eu só falei isso pra ela. Eu falei, ó, beleza, então vai ficar aí tretando aí, fica aí tretando aí que eu vou comer outra mina, tá ligado? Eu falei logo isso pra ela. Mas por que eu disse isso? Porque, cara, eu tô falando pra ela assim, ó, eu não sou os caras que você conversa que eles não têm opção, eu não sou os caras que você conversa que eles dependem de você porque você é a única. Eu falo isso inconsciente, né? Não falo isso de presente na cara dela. É o único que. Não sou os caras que você conversa que você é a única coisa que eles têm. Eu sou o cara que tem vários territórios pra. Entendeu? Pra conhecer. Então, quer ficar de frescura? Fique de frescura aí, porque eu vou desbravar outro lugar, entendeu? Eu não tenho por que ficar aqui. E aí eu só falei isso, só que eu não falei com essas palavras, eu falei o que eu falei no início aí. E aí, cara, olha o que acontece. Aí ela pega aí, né, foi domingo, sábado pra domingo, toda carinhosa, toda não sei o que, tal, me chamando, que não sei mais o que não sei mais o que, sabe por quê, pessoal? É aquilo que eu falei pra vocês, é uma guerra, só que é uma guerra invisível, é uma guerra onde os homens eles não enxergam como uma batalha, eles olham para aquilo e falam, ah, mas é só amor, ah, mas é só relacionamento, mas eu queria falar para vocês, se vocês não têm mentalidade clara do que vocês vivem, do mundo que vocês vivem, você é engolido. Que nem o exemplo do beta mental que eu tava falando do meu amigo, né? Tipo, o meu amigo, ele perdeu a guerra. A mina deu amor para ele, deu tudo para ele, abriu as pernas para ele e tal,
Mas assim que ele se lascou, ela terminou com ele e deixou ele fudido e tipo assim, ela tá dando risada até agora da cara dele, entendeu? Ou seja, deu amor, deu não sei o que, deu não sei o que. Por quê? Ela foi desarmando ele, entende? Então, o ponto é, não é que ele não deveria curtir o momento, a existência. A existência é isso, é curtir. Ele deveria saber que não é porque aquela mina está me dando, abrindo as pernas para mim, está me dando um coração com várias aspas aqui, que eu vou baixar a guarda, que eu vou deixar de treinar, que eu vou deixar de evoluir mentalmente, que eu vou deixar de crescer, entendeu? Não funciona assim. Ou melhor, que eu vou deixar de ser um cara sociável, porque tem muitos caras que fazem isso, tem muitos caras que se tornam chatos dentro do relacionamento, tá? Porque ele vai lá, ele antes de conhecer a mina, ele é altamente sociável, daí ele conhece aquela pessoa, ele deixa de ser um cara sociável e a mina se enjoa. A mulher não gosta de um cara que não tem um nível de sociabilidade, um nível social interessante. Igual, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é um exemplo perfeito disso. Ele começa a namorar, ele some, ele não fala com os amigos mais. O que que ela faz? Né, a mina que se relaciona com ele, o que que ela faz? Ela se afasta dele, entendeu? Se afasta não, ela afasta ele